Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Mara, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, mais uma videoaula da Tia Mara, mas ela primeiro queria saber como é que tá vocês, né? Como é que tá tudo aí na sua casa, espero que esteja tudo bem, assim como tá com a Tia Mara. A Tia Mara quer falar que tá morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas risadas, das nossas brincadeiras, mas que o momento ainda, né, não é possível o nosso reencontro pessoalmente. Então, a gente vai matando um pouquinho as saudades aqui no nosso videoaula, né? A gente vai falando, vai conversando de diversa forma, né, para que esse conteúdo que a Tia Mara faz aqui, com todo cuidado, com todo carinho, possa vir chegar na sua casa e você tiver um bom material, um material de estudo, um material para que você possa continuar, né, a sua aprendizagem, que é esse que é o importante, a continuação diária do seu aprendizado, né, do que você aprende diariamente. E então a gente vai, né, para mais um conteúdo de português. Hoje, dia 13 de abril, nós vamos para a nossa videoaula sobre variações linguísticas. Variações linguísticas. Ou seja, nós já vimos que a língua portuguesa é uma língua que ao longo do tempo ela foi se modificando. E ela também é uma língua muito rica, muito diversa. Então, ao falarmos de linguística, a gente está falando da nossa língua, como ela é diversificada dentro mesmo do nosso país, o Brasil, e até fora, né? Porque tem outras línguas. Então, essa variação acontece essa variação acontece na diversas formas. Ela é muito diversificada, ela acontece com uma variação muito grande. Então, agora, o que nós faremos? Nós vamos pegar o nosso livro, né? Novo livro didático, vamos pegá-lo, que ele tá aqui, ó. Vamos pegá-lo. Vamos colocar a data de hoje, dia 13 do 4, segunda-feira. Vamos abrir na página 55, que é esta aqui. Colocaremos a data, ok? Para a gente começar a nossa explicação. E ele diz que esse fenômeno da variação da língua ocorre naturalmente e é fruto da diversidade tanto geográfica, do gênero, da idade, do local, da variação. Então ele diz que essa diversidade, essa variação acontece por determinados itens. Ou seja, muitas coisas contribuem para que essa variação linguística aconteça. Ou seja, vai depender do local que você esteja, pode ser estado, pode ser com a idade da pessoa, ou seja, pessoas mais velhas têm um determinado vocabulário, pessoa mais nova tem outro vocabulário. O local, por exemplo, os estados por onde nós passamos, cada pessoa fala, tem uma linguística, né? Tem o seu sotaque diferente, né? Até as pessoas que são fora do Brasil ou as que mesmo moram aqui. Então, a variação linguística pode acontecer também pela localidade, pelo local que a gente se encontra. Pode acontecer também pela idade. As pessoas mais velhas foram criadas em outro ambiente, então a linguagem dela
é diferente. Assim como as pessoas mais jovens também têm uma linguagem totalmente diferente. Ou seja, então a localidade, a idade, a classe social, que é onde as pessoas mais humildes falam de um jeito, as pessoas mais com poder aquisitivo maior falam de outra forma. Então, toda vez que a gente for falar de língua, linguística, a gente está falando da nossa língua, da língua portuguesa, como ela pode variar perante esses cenários, o local, a idade, a classe econômica, o grau de formalidade. Se lembra quando a gente aprendeu os pronomes de tratamento? Ou seja, não é todo lugar que a gente vai que a gente pode tratar aquela pessoa por você, não é? Por exemplo, quando a gente for se dirigir a um presidente, a gente precisa se referir a ele como Vossa Excelência, ou como, quando a gente for falar com o padre ou com o papa, Vossa Reverendíssima. Então, todas as vezes, ou Vossa Santidade. Então, ali tem uma linguagem ali para o grau de formalidade. Ou quando você não conhece muito bem uma pessoa um pouco mais idosa, senhor, senhora. Então, esse tipo de linguagem varia por determinadas coisas. E ele diz que a variação linguística pode ser classificado em variação geográfica ou diatópica. Variação geográfica e variação diatópica. Ou seja, ele diz que refere-se ao local em que é desenvolvido e também chamado de regionalismo. Por quê? De acordo com a cultura, a pessoa vai falar de uma forma, ou seja, pela região. Aqui ele dá um exemplo, aliás, ele dá dois exemplos. Por exemplo, mandioca, mandioca. A palavra mandioca tem suas variações. Aí ele diz que pode ser macaxeira ou aipim. Aqui na região sudeste a gente conhece mais como aipim, mas na região nordeste, por exemplo, eles conhecem como macaxeira, que é a mesma formulação do aipim, ou seja, a palavra aipim tem vários sinônimos que formam uma só, que tem o mesmo significado, é a mesma coisa. E ele fala da abóbora, que eles chamam em determinado lugar de jerimum, assim como a gente chama várias outras coisas. E ele fala também da variação histórica, ou seja, a língua foi mudando desde o nosso descobrimento do Brasil até agora, ela foi se modificando. Ou seja, nós saímos do português, né, que era a língua pátria, a língua mãe, e ela foi se modificando. E ele fala aqui, ó, exemplo. Antigamente as pessoas falavam vós-me-se. Hoje virou você. Por exemplo, a palavra farmácia se escrevia com PH. Era farmácia. Hoje em dia se escreve farmácia. Ou seja, durante esses tempos, né, a língua foi ficando mais flexível. Ou seja, ela foi mudando, ela foi se redevelando até chegar o que a gente conhece hoje em dia. Por isso que eu falei que é a variação linguística do tempo, praticamente. Com o tempo ela foi modificando. Aí ele fala também da variação social ou diastrática. Variação social ou diastrática. Ele fala que são linguagens desenvolvidas para determinados grupos ou classes sociais. O que isso quer dizer? Que determinado lugar que você esteja,
pode acontecer diversificadas linguagens. Por exemplo, as pessoas que são... Aí ele dá o exemplo aqui de gírias de surfistas. As pessoas que são surfistas, ali ele tem um linguajar que eles se tratam ali. Tatuadores, eles têm. Os skatistas, eles falam de uma forma diferente. Por exemplo, os internautas, quando a gente vai escrever no Facebook ou no WhatsApp, a gente escreve você? Não, a gente escreve o quê? O V e o C. Por exemplo, outra palavra que a gente também diminui, a gente costuma diminuir, é tchau, entendeu? Beijo, em vez de a gente escrever beijos, a gente escreve o B, o J. Ou seja, a gente vai diminuindo. Mas é a linguagem que a gente fala com todo mundo, em todo lugar? Não. É em determinado local, ou seja, só serve para escrever ali naquela hora na conversa, né? A gente só pode falar ali naquele local, assim como é o linguajar entre os amigos, né? Entre os advogados, por exemplo, entre os professores, ou seja, vai depender do grupo que a gente está se dirigindo, para quem a gente está falando. Então, ali a linguagem ali é diferenciada. E, por último, ele fala da variação situacional ou variação diafásica. O que isso quer dizer? Refere-se ao contexto de locais formais ou informais. Por exemplo, lugar formal é onde a gente costuma precisar ter uma determinada postura. Por exemplo, se você vai chegar à casa de um amigo, como você já tem intimidade com ele, você vai falar você, ok. Mas se você precisar se dirigir a alguém que às vezes você não conhece, ou alguém que não faz parte do seu meio, você tem que tratar ela com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de formalidade. Ou seja, senhor, senhora. Para uma apresentação, por exemplo, na escola, você não pode chegar e falar gírias, por exemplo, entendeu? Então, essa variação linguística é da forma, sobre formalidade ou não. Você pode estar com aquela pessoa, ser muito conhecida, muito próxima de você, e você vai tratá-la de um jeito. A linguagem ali vai ser outra. Mas, quando se trata de uma pessoa desconhecida ou que você precisa ter um pouco mais de formalidade, então o que irá acontecer? Você vai precisar tratar ela com outro tipo de linguagem, com um pouco mais de rigor. Ou seja, senhor, senhora, por favor. Então seria mais uma linguagem mais requintada para você falar com aquela pessoa da qual você quase não tem convívio social. Diferentemente como você trata um amigo, um parente, porque você já tem determinada conhecimento, você já tem determinada intimidade. Então, essas foram as variações linguísticas que a gente aprendeu, Geográfica, que depende do local, histórica, com o tempo foi se modificando, a da localidade e a última, sobre a formalidade. Então, essas foram, os tipos linguísticos apresentados hoje, que é a nossa matéria de português, ok? Então, nós faremos as páginas 56, a página 57 e a página 58. Faremos 56, 57 e a página 58 de hoje, ok? Essa é o nosso conteúdo hoje. Espero que vocês estejam bem, ok?
façam com cuidado, né? Tem essas páginas do livro, tem a folhinha de atividade, ok? Qualquer dúvida é só chamar a tia Mara. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.